Que história é essa? Essa história é genial. Eu nunca fui a desfiles chiquérrimos, essas coisas. E eu fui convidada a Beth Lagardelli, que eu estava em Paris, fazendo os concertos por lá. Fazendo showzinhos. Fazendo uns showzinhos na Europa. Estava em Paris, aí Beth Lagardelli, Ivete, o pessoal da Chanel, quer que você vá pro show da Chanel? Eu nunca fui para um show. Pra um show não, pro desfile. Moda. Mas chama show. Chama amor. show? Chama show. Olha, se Eu eu... falei desfile, o pessoal... Eu veio peço um até Pablo perdão a Vittar, Chanel, eu não queria ter feito isso contigo. Aí eu fui pro show da Chanel, aí fui, apostei, cheguei lá, sentei na primeira fila, tinha uma cadeira do meu lado, tava tudo cheio. Botaram o Dito lá, aí eu falava, Dito, a cadeira tá vazia, vem! Ele dizia, não, Baixa Astral, ele dizia, Baixa Astral, seja chique, essa cadeira é de alguém importante, você é importante. Ele te levantou, Eu tua dizia, mas a moral. cadeira tá vazia, ele, fique quieta. Tinha uma mulher do meu lado chamada Shakira, não é Shakira, mas era uma Shakira. E ela era esposa daquele menino que fazia Batman. Aquele menino? Michael Keaton. Sei. Aquele moço O primeiro lá. Batman. O primeiro Batman. Tô eu aqui, não tinha amiguinhos, comecei a dizer... So hot. Ela, hi, how are you? Como é seu nome? Eu digo, meu nome é Ivete. Você faz o quê? Ah, eu sou produtora, papapá. E você? Eu sou cantora. Oh, really? Really? Tipo, eu me pergunto isso todo dia, baby. Really? Really? Daqui a pouco vem um bolo de gente, assim, fotógrafos, aquela loucura. Eu falei, deve ser esse menino Karl Lagerfeld. De repente, abriu um clarão assim, quem sai da roda? Cher. Do you believe in love that's alive? Quando eu vi Cher, eu falei, do you believe? Eu digo, minha carreira internacional está consolidada. É agora. Ela andou, sentou aonde? No lugar de Na Dito. Cher, né? Na Cher. Na Cher. Ela sentou na Cher. Ai, olha! Conversa vai, conversa vem. Ela miguxa de Shakira, eu no meio. Elas começaram a conversar. Não, primeiro pintou um paredão de fotógrafos e eu, que sabia que alguma coisa ia respingar no Brasil, na Bahia especificamente, eu fazia bem assim. Pra dizer que eu era parte daquilo tudo. Que... Ah, porque elas estavam conversando e você... Aí ela falava com a menina e dizia... E as fotos acontecendo. Aí ela conversou, ai, Shakira, baby, como você vai? How you doing? Olha, essa é a Ivete. Ela, oi, Ivete, ela é cantora. Ai, que pele e tal. Começamos a conversar. Aí começou a faltar assunto. Aí começou a rolar aquela pegada que faz. Elas começaram a lembrar das férias, em Sambarte. E eu, eu só interagindo para não pagar o mico na frente dos fotógrafos. Aí eu falei, bicho, eu tenho que lançar alguma ideia para essa mulher, para ela ter um contato visual assim, mais... Falei, Cher, você não sabe. Ela, o quê? Eu digo, lá na Bahia eu faço uma música em sua homenagem. Ai, meu Deus. Ela, really? Eu digo, really? Ela falou, como é? Eu digo, chama a Cher Music. Ela fez a piada. Eu fiquei rindo só... Que é a nossa cara. O Ari Toledo não faria essa piada. Eu e Samantha, a gente é amiga há muitos anos, mas é amiga mesmo. Amiga de ir pra casa uma da outra, de saber das coisas, de chorar, de rir junto. E eu e Samantha, a gente não consegue conversar no WhatsApp. É só trocadilho. Porque é só trocadilho do carilho, velho. Exatamente. É só ir aí, cadê família, cadê beauty, cadê... Gente, é um inferno. A gente tem que se encontrar pra fechar um ciclo de conversa. Mas Cher não entendeu o trocadilho. Não, o Cher falou, amazing! E tu não pegou contato? Me dá teu WhatsApp! Não, eu tava exausta, Let's brother. share. Aos primeiros 30 minutos com elas, eu tava animadíssima. Mas um sol, mano. E as modelos lindas passando sem barriga, eu comecei a deprimir. Eu falei, oh, Cher, it was a big pleasure, my darling. I'm leaving. Prazer, Shakira. Não esqueça, hein? A gente se encontra por aí. E vazei. Pô, mas quando eu cheguei no Brasil, eu era a representatividade de uma carreira internacional. Porque eu tava do lado de quem? A Cher Music. A Cher Music, eu não acredito. Meti essa e fiquei rindo sozinha, Marisa. Eu fiquei rindo sozinha, assim, bicho, o que eu tô fazendo aqui se nenhuma roupa dessa cabe em mim, gente? Aí passavam uns chapéus assim, eu falei, de repente, chapéu, porque eu tenho uma cabeça.
Fala, de repente um chapéu, mas eu lembrava da circunferência. Não tem um chapéu que caiba em mim. Mas você não morreu no meio da tribo indígena. Não, amor. Eu sobrevivi. Você é uma sobrevivente. Sou. Do Quarupi. Na verdade, um filme que eu fui fazer do Rui Guerra. Eu tinha 18 anos de idade. E aí tinha que ficar lá na selva. Era o que? No Xingu? Era no Xingu, né? Com os índios em volta. Uma coisa bem estruturada dentro do Xingu, né? Então eram barracas. A minha era dupla, porque eu não cabia numa só. Isso foi quando, Cláudia? Isso foi em 88. Isso era tipo uma barraca pra você e uma pra tua perna, isso? Era uma pra na cada verdade, perna. a minha barraca tinha um deck. O deck era pra perna. Mas Eu pirei chiquérrimo. e achei que eu era o quê? A Meryl Streep fazendo um filme na África. Então eu fui toda em tons de caque, figurino. Você ornou. Amor, eu fui toda pensada. Levei pastinha de camarão, pastinha de siri, pastinhas pra fazer, sei lá, uma recepção no meu deck, Pra pro todos os elenco. indígenas, lá pro Amor, eu elenco. sempre gosto, né, disso, Você de agregar, recebe. de juntar e de receber. Aí fui com as minhas malas, eram 5 malas, pra passar um mês. Toda no tom de caque. Botas, imagina, no Xingu, um calor infernal. Não usei uma bota, um sapato, nada. Era descalça, porque quando você aceita o Xingu, é quando você começa a andar descalça. É quando você tem contato Toda com a mordida, terra. né? Toda mordida. de mosquito. Toda Levou mordida, um não repelente. conseguia dormir, porque era um tal de barulho de fecheclé que fazia dzum, dzum, porque um ia pra barraca do outro. Porque ali o couro comia na casa de nó. É assim que começou. O pessoal fala de Noronha, minha gente. Noronha, vocês não sabem o Cláudia Xingu. Raia do Xingu, meu amor. Uma loucura. Bom, aí quando... E tinha sempre um índio que ficou muito afeiçoado a mim. Raul. Grande E quando eu Raul. cheguei, ele já gostou do meu tipo. Foi com a tua cara. Ele foi com a minha cara e ele aparecia em lugares inusitados e falava assim, é casada? Tem marido? Foi Era uma direto. loucura. Amor, foi direto, ele queria saber disso. E aí tinham banheiros químicos. E aí eu sentava na privada, aparecia ele dentro da privada. Tem marido? É casada? Loucura. Ele Era tava um em índio todos os vestido? lugares. Ele tá aqui na porta, Amor, sabia? índio Hoje. vestido de todo... Raul fez assim veio. pra mim, ó. De longe, tá aí, na portaria, Raul. Ficou doido em mim. E aí, Então ele peladão de urucum. peladão de urucum em tudo, inclusive. E urucum é dificuldade pra tirar, não é? Até hoje ela tem marcas de urucum. Ela toda ferida, ela fica assim pra tirar. Com bucha. Imagina ele aqui embaixo com um negócio de ruga, né? Pra tirar o urucum. Eu só E ele ficava falava em imaginando. que idioma? Ele falava tupi-guarani e um pouquinho de português. Que era só o... Você é casada? Tem marido? É casada, tem marido? Ele aprendeu isso. só. Eram 4 palavras que ele falava, 2 eram essas. É gostoso? E aí, gostoso. Doutor. E aí comecei a filmar. E eu filmava algumas vezes nua, né? No Rio, Tuatuari, tal, negócio de nua. E Raul começou a surgir mais, E engraçado. Raul vinha, porque tinha o quê? Uma diferença. Eu tinha pelo, elas não têm pelo. Ah, e ainda era 88, que todo mundo tinha pelo, né? Todo Era uma coisa mundo tinha pelo. diferente Nessa do que... época. Exatamente. Eu nunca fui uma Cláudia Hanna, nunca fui. Nunca fui peludíssima. É outra Cláudia Outra essa. Cláudia. Mas tinha ali um certo pelo. Sei. Aí, e ele olhava e achava diferente, achava bom. Tem marido? É casada? Ficava naquela coisa. Até que eu comecei a nadar e no Rio Tuatuari falavam pra mim, cuidado, porque tem um bichinho que entra. É o candiru. Candiru. Entra e te destrói por dentro, menina. Sabe quando você contrai? Mas você faz aquela contração mesmo, pélvica, tudo. Porque, Pensa? porque o candiru, ele entra e ele abre lá dentro. Imagina abrir lá dentro. E aí, Coisa desagradável. e aí, quando abre lá dentro, você não consegue mais fazer nada. Pro homem também, ele entra pela uretra. Pela uretra. Olha que loucura Você isso. já passou por isso? Não. Eu Mas já- veja bem, quando você vê a pessoa que vai entrar em você, você É já uma se coisa. prepara para aquilo. Agora, vem o bichinho desse tamanho e ele abre, sei lá que tamanho. Mas Veja nos bem que menores loucura. frascos estão os melhores produtos. Então, amor, ih, tá puxando pra você, né? Entendi. Então tá. Aí eu comecei a me organizar toda naquele rio, nadei, fiz cenas, e tava ali Raul, e tava tudo. Até que chegou o dia de folga. Dia de folga não tem o quê? Um shopping, uma coisa O pra Xingu você não ir. tava preparado pro Não tava domingo, preparado né? pra isso tudo. Aí eu fui conhecer o quê? Uma tribo Sim. nova, né? E tinham me dito assim, leva pilha e sabonete.
porque eles querem cambirar. Cambirar é trocar. Sei. Então, trocar pelas coisas deles. Cocar, legal. anelzinho de coco. Legal. Levei muito, né? Porque eu falei, vai que tem lá uma coisa incrível e eu quero cambirar e isso aqui não dá. Aí levei uma sacolona, né, de pilha e sabonete. E fui na tal tribo. E aí me disseram que elas não têm pelo porque tem uma planta que eles fazem um gelzinho e passam e ficam 10 anos sem pelo. Falei, gente, não é maravilhoso? Que isso? Eu vou patentear isso, vou ficar rica, pensei. Lá, com 19 anos. Falei, eu vou patentear, eu vou descobrir que erva é essa. De repente a gente faz um gel, entendeu? E vende, vai ser uma loucura isso. Você já pensando Eu já no pensando no capitalismo, negócio, pensando. amor. Porque negócio de produtora, né? Eu só pensa nisso. Aí fui toda imbuída na descoberta. Fui com o meu saco de cambira. Achei que era Raul. Fui com o meu saco. Não. Não, esse era... Não é Raul. Raul ficou. E fui com a esposa do produtor, que foi me acompanhando. Cheguei lá, tinha uma índia na frente, assim, da tábua e tal. Eu disse, oi, tudo bom? Então, eu queria saber, assim, algumas coisas de vocês. Essa erva que vocês usam pro pelo, pra vocês não terem pelo. E ela dizia, tá, e ria. Isso, gente, Falava a língua dela. eu falei, amor, você fala português? Ela falou, fala. Aí eu disse, mas... Aí ela tava me sacaneando, na verdade, assim, ela tava... Ah, tava tirando uma onda ali. Tirando uma onda, aquilo foi me irritando e eu fui mais enfática com ela. Eu sou capricorniana, eu sou insistente, né, amor? Eu disse, então, ela falou, cambirá anel de coquinho? Eu falei, não, anel de coquinho eu não quero. Olha bem pra minha cara e vê se eu combino com anel de coquinho. Aí eu disse, não, eu queria saber de novo da erva. Não sei o que, vai dar, olhar. Eu disse, gente, ela é antipática. Eu falei pra mulher do produtor. Antipática. Ela é bem antipática, não tá querendo ouvir o que eu tô falando. Aí ela disse assim, cambirá, cocar de cacique. Eu falei, amor, vou aonde com esse cocar? Olha o meu tamanho. Vou andar de cocar na rua. Aliás, esse cocar foi comprado por mim, que eu usei no Festival de Cannes, quando o filme foi lançado. Ó, então serviu pra alguma coisa. Serviu mais ou menos, porque ninguém viu o filme. E eu vi o filme, meu próprio filme, deitada no colo do Rui Guerra. Pra você Porque ele dizia, abaixa, abaixa. Eu tava assim. Daqui a pouco eu deitei nele, fiquei com cocar na cabeça dele. Discreta, né? É, não é? Bom, e aí, no fim da história, eu perguntava de novo e eu fui irritando ela. Ela foi também se... Ela foi, porque eu sou insistente. E eu sou um pouco de irritar. Porque quando eu quero a coisa, eu vou insistindo. Coitada também, ela não queria falar. E eu tinha que ter respeitado, mas eu não tinha maturidade pra isso. Sei. Então eu fui insistindo. Aí ela falou, cambirá. Aí pegou meu saco. Coisa ouro aquilo. E puxou pra ela. Falei, que isso? Tá louca? Peguei e puxei o saco de volta. Aí ela puxou de novo. Aí eu falei, ô menina, hein, tá louca? Isso é meu. E puxei assim com agressividade. Ela me deu um soco na cara. Buf! Que é uma tradição, né, dos índios. É uma tradição. Ela isso me aí. deu um soco. Ela me deu um soco, eu caí nocauteada na frente da tábua. Sim, um bacalhau velho, morto. Aí Um jacarandá, né? Que caía a Cláudia Raia. É um jacarandá, é um prédio quase que cai. E a produtora, a mulher do produtor, ficou passada, começou a me puxar pela canela. Ou seja, uma humilhação, Você né? foi arrastada. Fui arrastada, desmaiada, nocauteada. E com o olho desse tamanho, mas assim, eu nem culpo ela muito, porque eu irritei ela muito. Mas ela levou o saco, ela pegou o saco e ficou... Pegou! E eu nunca mais consegui nada, nem um anel de coquinho, que depois até fiquei afim do anel de coquinho, mas não rolou, entendeu? É, mas machucou muito. Ficou um pouquinho inchado. Eu tava viajando já com um espetáculo há 4 anos e meio, era uma equipe muito grande, éramos 23 pessoas viajando. Só que sempre, um dia antes, né, do espetáculo, só tem a galera que vai pro teatro e a galera que vai montar. Enquanto isso, o elenco tá de bobeira. Estávamos nós do elenco num bar, bebendo. Eis que eu recebo um telefonema da produtora falando, Luana, o Léo, que era o nosso iluminador, o Léo baixou no santo aqui. Eu, que estava tomando o meu álcool, falei, devo estar muito louca aqui. Falei, como assim? Porque eu sou de religião de matriz africana, sou de Umbanda, então ela achou que eu poderia E resolver. baixou um santo, explica. Assim, Baixou um santo, ela disse que ele tinha recebido uma entidade, que não era ele que estava ali naquele momento, era alguém falando por ele. Mas ela... E ela tava ligando super normal e tranquila? Não, ela tava ligando bem desesperada. Ah, tá. Ela ligou pra pessoa que entendia que do poderia assunto. resolver. A faixa preta da galera. Teoricamente. E você ouviu o Léo do outro lado fazendo... Não. A gente vai chegar A gente vai nessa parte chegar. aí. Aí ela falou, Léo recebeu um santo.
Léo recebeu o santo, não quer montar a luz, falou que viu Jesus, que Jesus falou com ele. Porra. A luz. Léo recebeu o santo, não quer mandar. Léo. Léo virando a cabecinha. Olha a luz, a luz. Isso é muito bom pra eu convencer a entidade. Só que tem que montar, Montar. Aí ela falou, ele não quer montar a luz, porque na história dele, ele tinha visto Jesus. Ele tava no quarto do hotel, um quadro saiu da parede, veio voando, foi por fora pela janela, e aí entrou uma luz, era Jesus. Jesus disse pra ele que teatro não era uma coisa de Deus, então que ele tinha que parar de fazer teatro. Ele falou, vou parar agora. Jesus tem razão, inclusive. Mas gente, ali, naquele dia, nós tínhamos 5 sessões já Antes esgotadas. das estreia. Só que eu já tava bebendo, mas tínhamos mais um macumbeiro na história. Lembrando que só quem pode chamar macumbeiro de macumbeiro é o próprio macumbeiro, tá? Então tinha um outro amigo nosso, ele falou, Luana, fica aí que você já tá bebendo, já tá se divertindo, eu não tô bebendo, eu vou pra lá pro hotel resolver. Tá bom. Só que aí a gente, óbvio, né, todo mundo curioso, querendo saber qual era da história. Claro. Então deu 15 minutos que ele tinha chegado lá no hotel, a gente foi. Quando eu chego no quarto do hotel, no nosso corredor, era um corredor que basicamente só tinha a galera do teatro hospedada no mesmo corredor. Quando eu cheguei, me dou de cara com esse amigo meu, Cris, aqui incorporado no Zé Pilintra, aqui fumando um cigarro, já no meio do corredor. 3 pastores, que alguém chamou 3 pastores falando em línguas ali, ó. Pra exorcizar, sei lá. O que foi ajudar, incorporou junto. Incorporou, já chegou incorporando. Os 3 pastores, e pra melhorar a história, tinha um japonês, que era o único que não era do nosso elenco, que tava num quarto lá, ele abria a porta e começava a falar pra caramba, na língua dele. Sei lá, tacar xixi na cara, cocô no... Ia fazer um araquiri. Porque ele queria que a gente parasse de falar, porque isso já era de madrugada e todo mundo desesperado. Aí, quando eu cheguei pra tentar conversar com o Léo, ele tava com a cara normal. E ele falou tranquilamente. Ele falou, não, eu vi Jesus e ele disse que não era mais pra eu fazer a luz do espetáculo. Mas eu falei, Léo, não tem como. Ele falou, não, minha história é muito pior. Tem 3 atores desse elenco, ninguém era parente, tá? O elenco, cada um era de um lugar. Tem 3 atores desse elenco que são irmãos e eles foram feitos dentro desse quarto aqui que eu tô hospedado. Eita! Que isso? Aí eu... Mas como assim? O roteirista era ruim dele, né? Aí ele falou, e eu posso provar. E pegou um papel e mostrou pra mim, falando aqui, ó, 122% de chance deles serem irmãos. Aí o nosso cenotécnico era maravilhoso, que é aquele que já tomou chá de trombeta a vida inteira, Cezinha. Cezinha vira e fala assim, ô, Léo, deixa de ser maluco, porra, isso aí é o papel que eu comprei um parafuso pra prender a madeira lá no teatro. 122% é mais que 100%, isso não existe. Era R$1,22 que tava lá no papel, que ele disse que era 122%. Eu queria muito saber quem que foi falar com o japonês e conseguiu se comunicar pra dizer é Zé Pilintra! É entidade, coisa nossa! Baixou! No Japão. Recebeu! Deliver! Pode contar? Ué, quero saber. Eu Tem foto? fazendo portátil durante a novela, então todo mundo sabia quem eu era meio que. Eu saí com o Gregório, turma do teatro, sei que bebemos um pouquinho, nada demais, jantamos, de verdade. Fui, deitei na cama, dormi, acordei, abri o olho, eu tava num lugar que eu não sabia, só vi um ploque, porta atrás bateu, olhei, era a porta do meu quarto batendo. E aí eu olhei pra frente, tinha um vão do hotel assim, que eu podia ter morrido, né? Porque eu podia ter andado. Claro. Eu estava nu. O homem nu. No hall. Eu levantei. Nu em pelo. Eu durmo pelado, eu levantei, ou seja, eu levantei da cama, pelado, saí, abri a porta e acordei com a porta fechando. Em pé, ali no hall. E aí, amigo, o que faz? Porque você tá pelado, você tem que buscar uma outra chave, você não tem chave, porque pelado não tem bolso, na verdade. E aí, eu saí andando assim, vi uma porta aberta. Que porta era essa aberta? Era A dela. Pode ser. Peraí. Nesse tempo todo. Abri, olha só que sorte que eu dei, Fábio. Abri a porta, era o quarto do Bené, ator do Porta, que hoje em dia era, na época era iluminador do nosso Caraca, espetáculo. você abriu a porta certa. Abri a porta, tava ele dormindo, peguei a bermuda dele, botei, Conchinha. desci e peguei a chave. Que loucura. Que doideira. Um surto de sonambulismo, nunca tinha tido. Assim, nos anos 80, o sonho do jogador era ir para a Europa. Né? Tinha acabado a Copa do Mundo de 86, aquele negócio já tinha saído Zico, Sócrates, todo mundo, e eu, Careca, eram os últimos ali. E eu não estou sabendo de nada. E fomos jogar o Campeonato Brasileiro em Manaus, e depois a gente ia para João Pessoa. Jogamos no domingo em Manaus. Na segunda de manhã eu inventei de sair, 6 horas da manhã, veio o diretor junto, e o médico.
aluguei um barco de um índio na beira do rio, barquinho mesmo. Mas como é que é? Você chega lá e fala, oi, cara. Ionarã, Eu não sei, vem aqui. assim, eu não queria conhecer a floresta daquele iate tu não queria ir no só vai passeio em qualquer lugar. turístico. Eu queria ir na quebrada. Tá certo. Aí pegou o índio, o O médico. índio da quebrada. Da quebrada. Cerveja, né? Cerveja. Que o índio da quebrada Tem tinha. um relógio, O índio da 90. quebrada, meu amigo. 90. Aí, bom, vamos pro bar. Vai aqui, vai ali, boto cor-de-rosa, a gente bebendo cerveja. viu o boto, Isso, bonitinho. tudo, quebrado. Mas chegava a ver o boto ou era muita cerveja? Olha o boto, a baleia! Olha o tubarão! Cara, eu vi o boto. Eles, não sei. Pra mim é o boto. Ele olhou pra mim, inclusive. Aí nós continuamos, almoçamos num restaurante numa aldeia lá. Na volta, quando chegou na Pororoca lá, que é o Solimões... Tudo eu acaba lembro. terminando na pororoca, né? A Exatamente. vida sempre... Aí estamos ali, eu falei pro índio assim, cara, qual é a diferença de um... Porque um é negro, o outro é marrom. Ele falou assim, ó, o Solimões, ele é marrom porque tem oxigênio, tem vida. O negro, ele não tem oxigênio, então não tem vida. Eu falei, você tem certeza? Tenho. Eu pulei no Rio Negro. Aí os caras ficaram desesperados. Caramba, eu demorei para subir, não estava conseguindo. Aí subi, os caras... Meu, você é louco. Quando nós saímos de São Paulo, o presidente chamou nós dois e falou assim, ó, toma conta dele que ele é meio doidinho. Ele já foi vendido para a Europa, o dinheiro já está aqui, não pode acontecer nada com ele. E eu não sabia dessa história. E pulou no Rio Negro. Pulei. Mas Cara, levantou, eu era assim, subiu fácil? Eu era assim, cara. Eu era um adolescente que eu gostava de aventura. Eu sempre gostei de aventura. Eu gosto de aventura. Tenho um instinto de liberdade muito grande. Gosto da liberdade. Gosto da aventura. Eu criava aventura em qualquer lugar que eu estava. Então eu era despreocupado. Pô, cara, eu tava no barco do índio. Eu vou lembrar que eu sou jogador do Corinthians e vou pra Europa. Eu tava querendo curtir ali, Eu cara. gostei do lado humanista de quem salvou ele, do pessoal do Corinthians. Falou assim, meu, você tá louco pular aí? Não é você pode morrer, você já tá vendido. Já tá vendido. Lógico. É capitalismo, amigo. Se eu não tivesse vendido, eu podia mergulhar. Vai embora. Passar pro Solimões. Quando ele pulou, tá vendido? Tá, porra, não tem que pular. Pega de volta. Mas foi essa. A gente fala muito dos jogadores lá de antigamente que, né, o Romário na concentração, o pessoal pulava o muro e tal. Em 80 e poucos, isso aí era muito comum, né? Sair da Cara, concentração. eu tive a felicidade de participar da democracia corintiana. Exatamente. Então, a gente tirou a concentração, foi o primeiro clube, os casados não concentravam, os solteiros concentravam, e eu gostava muito de ir pro hotel concentrar, porque a gente ficava ali à vontade, sabe? Podia sair, ia num barzinho e tal, arrumava uma namorada, levava ela pro hotel. Podia levar tranquilamente. Tranquilamente. Mentira. Só que é o seguinte, é aquele negócio, você tem que bancar. Tem que jogar direito. Tem que jogar. E digamos que Casão bancou legal, porque Então, jogou bem pra caramba. era um grupo ali que, cara, cada um vivia a sua vida, não tinha essa de Boa. pode, não pode. Modernoso. Tudo pode. Desde que você cumpra o seu trabalho, Claro. cara. Assim, a gente quis fazer o jogador de futebol ter uma vida normal como de qualquer outra pessoa. Boa. Né? Porque o jogador de futebol, até hoje, é assim, se beber cerveja ali, pô, tá bebendo cerveja, o cara bebe cerveja. Ele vai bebendo escondido na casa dele, sabe? Qualquer coisa. Então a gente queria fazer uma vida normal. Real.